vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E se vocês ainda não são inscritos, é só baixar um pouquinho a tela e clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Não se esqueçam também de deixar o like, de mostrar para um amigo que gosta desse universo literário, desse universo geek, porque vocês ajudam muito na divulgação aqui do canal. Também, se quiserem, fiquem à vontade para deixar o seu comentário, a sua opinião sobre os vídeos aqui, o que vocês estão achando, o que vocês querem ver mais por aqui, que eu adoro saber a opinião de vocês, além do que isso é ótimo para criar mais conteúdo, para dar aquela animada para continuar com o canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 livros que são únicos, que eu adoro e que eu quero indicar para vocês. Sempre tem aquele momento em que a gente não quer enfrentar aí uma série de 6 livros, ou uma trilogia, uma duologia, a gente simplesmente quer aquela história que tenha um início, meio, fim e apenas um único livro, sem a gente precisar enfrentar várias e várias páginas, ou tipo aquela série gigantesca que a gente chega no fim e fala, ufa, sabe? Aquele momento em que, ou se não ficar guardando aquele livro que ainda não foi lançado, que o autor ainda está escrevendo e você fica ansioso pela continuação. Então esses livros aqui são livros para serem lidos. Enrolou tudo. São livros para serem lidos rapidamente e que vocês aí não vão precisar ficar ansiosos para uma continuação. Vocês vão poder sentir o coração quentinho no final dessas páginas. A primeira indicação é um autor nacional que eu gosto muito, que é o Victor Martins, nesse livro aqui, que é 1 Milhão de Finais Felizes. Quando eu comprei esse livro, eu estava muito ansiosa, eu comprei na Bienal do ano passado, infelizmente não consegui encontrar o Victor, mas eu sou muito fã do trabalho dele, desde quando ele tinha aqui um canal no YouTube ainda. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de um rapaz que trabalha num café e que ele se descobre gay e ele quer escrever livros. Então ele anota várias ideias aí no seu caderninho de que ele poderia contar uma história, até que ele acaba conhecendo um cliente, né, que costuma frequentar aí o café e ele te dá um pontapé, sumiu a palavra, e ele acaba dando um pontapé para ele começar a escrever uma história que ele acha que finalmente vai ser boa. Então esse aqui é um romance LGBT, que eu fiquei apaixonada. Eu fiz diversas marcações, eu sou apaixonada pela escrita do Victor. Então aqui a gente vai sentir o coração quentinho, a gente vai conhecer um pouquinho do preconceito que muitas pessoas aí enfrentam na sociedade. É muito legal porque é um livro ao mesmo tempo inocente, mas que transforma a nossa vida e isso é muito importante. Eu dei tipo 5 estrelas nesse livro porque eu realmente fiquei apaixonada, então é uma ótima dica para quem gosta desse gênero, tá? Um outro livro que também tem filme, que eu não assisti o filme ainda, mas que eu gosto muito do livro, é Tudo e Todas as Coisas. Esse livro aqui a gente vai conhecer uma personagem que tem uma doença, né, uma limitação, onde tudo que ela tiver acesso, tudo que ela encostar, pode fazer com que ela fique doente e até mesmo morrer. Então a mãe meio que isola ela do mundo, ela cresce isolada de tudo, ela tem aulas particulares, então se alguém quiser visitá-la tem que passar por todo um processo de esterilização, porque ela não pode ter contato com nada. Só que ela tá perdendo a vida lá fora, ela já tá uma adolescente, ela quer descobrir o mundo, não só os livros que ela tem lido durante a vida toda dela. Então, até que ela conhece o seu vizinho, né? Conhece ali da janela o vizinho e que pode mudar completamente a sua vida. Essa história aqui é muito bacana, ela é muito gostosa de ser lida. Esse livro é muito divertido. Ao mesmo tempo que deixa o nosso coração quentinho, nos deixa apreensivo para saber o que realmente vai acontecer na história, para saber qual será o futuro dela, né? Se ela conseguirá viver os seus sonhos ou se a sua doença realmente vai limitá-la. Outro livro que eu quero indicar para vocês também é um livro nacional, que eu li esse ano, que é Fanfic, A História que Não Te Contaram, da Rafane Ferreira. Esse livro é publicado pela editora Coerência. E eu gostei muito dessa história, que a gente vai conhecer um universo totalmente diferente do que a gente já está acostumada. Nós vamos conhecer a Fanficlândia, onde temos aí vários personagens de fanfics criadas aqui no mundo real. Então na teoria dessa história é que tudo que a gente escreve como fanfic aqui se passa realmente na Fanficlândia. E aqui a gente vai conhecer a história que eu sempre esqueço o nome, da Petúnia Desastre, que ela acaba não conseguindo abandonar esse personagem porque a sua autora não conseguiu terminar sua fanfic
E ela tá presa na Petúnia Desastre, ela não consegue assumir um outro personagem por conta disso, porque quando o autor não termina a sua história, a pessoa tem que ficar eternamente dentro daquele personagem. Então ela resolve ir até o mundo real, vir até o mundo real, pra encontrar com a sua autora pra dar um fim na Petúnia Desastre, porque finalmente ela aí conseguiria assumir um outro papel. Porque a Petúnia Desastre, como o próprio nome diz, é um desastre, por onde ela passa, ela tem azar e ela destrói tudo, ela derruba tudo e ela tá cansada de viver desse jeito, então ela quer assumir uma outra personagem. Só que quando ela chega, né, nesse mundo real, ela acaba se deparando com coisas que ela não esperava. E é um livro de autoconhecimento, é muito interessante a gente ver o quanto a nossa personagem principal amadurece durante essas páginas. E é um livro muito divertido, é aquele livro para você realmente sentar e se divertir num momento só, numa lida. Então é uma ótima... Numa lida, obviamente que é uma lida. Mas é uma ótima indicação para quem está procurando um livro realmente para se distrair, sair um pouquinho do mundo real com uma história diferente e bem divertida. Outro livro que eu quero indicar, então, é um suspense, é uma investigação criminal, que é A Garota Desaparecida, da editora Gutenberg. Esse aqui é um dos lançamentos mais recentes aí da editora Gutenberg e eu fiquei apaixonada por essa história. Para quem ama um bom romance policial, por favor, comprem esse livro. Engasguei. Comprem esse livro, porque esse livro é incrível. Aqui a gente vai conhecer a história da Flora, que passa 472 dias em cativeiro, então ela foi sequestrada. Então ela fica esses 472 dias nas mãos do seu sequestrador aí. E só que aqui se passa depois, quando ela já consegue fugir do seu sequestrador e como ela tá se adaptando, né, à sua nova realidade. Afinal, ela não é mais a mesma garota, ela passou 472 dias sofrendo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e isso é muito interessante a gente ver o quanto ela mudou, porque aqui a gente vai ter alguns flashbacks durante o seu cativeiro, né, a gente vai conhecer realmente a história dela no cativeiro, mas ao mesmo tempo a gente também vai saber como ela está lidando com a sua vida atualmente e também com alguns crimes que estão rolando na atualidade e como é que ela está envolvida nesses crimes. Então é uma história envolvente. A Lisa Gardner, ela tem uma escrita super interessante, super envolvente, você não consegue abandonar o livro. Quando você vê, você já tá acabando e você quer entender o que tá acontecendo, então é uma ótima indicação, 5 estrelas com certeza, e eu acho que vocês realmente vão gostar se vocês curtem esse gênero de investigação. O último livro que eu quero indicar pra vocês, então, é um livro um pouquinho com uma temática um pouco mais pesada. Bom falar em temática pesada. Se alguém tem algum problema que acha que pode ser um gatilho na sua vida, não leia esse livro, porque tem muita coisa relacionada, obviamente, ao sequestro, a estupro, a coisa de passar fome, de passar sede, de ser abusada psicologicamente. Então eu acho que às vezes esse livro pode ser um gatilho. Então se você acha que tem algum tipo de receio, algum tipo de problema com esses assuntos, não é uma indicação, ok? A mesma coisa vale para este livro aqui, que é O Último Adeus. Esse livro aqui, ele fala sobre suicídio, então é uma ótima indicação para quem não tem esse tipo de assunto como um gatilho, para quem não tem esse tipo de assunto como uma temática muito forte na vida, ok? A história desse livro é bem pesada, é muito bonita, eu chorei muito lendo esse livro. Aqui a gente vai conhecer a história de uma mãe que acabou de perder seu filho, ele acabou se suicidando e ele deixou apenas um bilhete escrito: "Desculpe mãe, mas eu estava muito vazio". E esse livro é muito forte, não tenho muito o que falar sobre ele, você só vai sentir realmente tudo aquilo lendo a história, porque é um livro que toca muito, tem uma temática muito forte, como eu falei, e trata também sobre o luto, sobre o perdão, sobre o crescimento, sobre enfrentar essa fase difícil, né? Sobre uma mãe conseguir dizer adeus para um filho e ao mesmo tempo tentar entender tudo o que aconteceu com ele. Então fica aí uma dica também para vocês. Então, nessa lista eu quis trazer alguns livros um pouquinho mais leves, divertidos e também alguns com umas temáticas mais fortes para quem gosta desse tipo de coisa. Como eu falei, dependendo do livro, pode acabar se tornando um gatilho para você ou para a pessoa para quem você está indicando essa história.
Mas se vocês gostam, se vocês não têm problema, esses livros são excelentes. Apenas 2 deles, eu acho que, como eu falei, que é A Garota Desaparecida e O Último Adeus, eu acho que eles têm temáticas muito fortes, mas os outros são mega divertidos, são romances engraçados, romances que te prendem do começo ao fim, então todos eles são ótimas indicações de livros únicos, sem que você fique aí ansioso por uma continuação. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo.